Capítulo 15 – Visitantes da madrugada. Capítulo 15 – Visitantes da madrugada. Isso é o encanto do coração da natureza. Matthew ficou surpreso e animado. A desvantagem da vida curta sempre foi a maior dor da humanidade na busca pela verdade. Muitos feiticeiros usam todos os meios para prolongar a vida. Os necromantes são um dos resultados da busca pela imortalidade. Mas se pudesse prolongar a vida de maneira natural, quem gostaria de se tornar um ser frio e imortal? Matthew tinha um pressentimento. Com sua exploração cada vez mais profunda do domínio do carvalho, sua vida ainda tinha um grande espaço para prolongar, comparado com melhorias temporárias como o prolongamento da vida. Colheita dupla estimulou ainda mais o fogo de trabalho no coração de Matthew. Plantar 10 árvores pode fortalecer uma vez. E se eu plantar 1000 de uma vez, um esqueleto reforçado com mais 100? Ele ficou completamente animado. Embora plantar 1000 em 30 dias fosse um pouco fantasioso. Mas desde que seja planejado adequadamente, 200 a 300 ainda são viáveis. Agora é primavera. É a estação ideal para plantar árvores. Para acelerar ao máximo o progresso do plantio de árvores, Matthew decidiu fazer duas coisas. Esta noite, ele escreverá um relatório para solicitar à prefeitura a permissão para plantar árvores nas terras do Senhor do Flagelo de Sangue. E amanhã de manhã, ele oficialmente desafia a área desolada na direção das marcas do rastro dos mortos. Você plantou uma muda e usou o crescimento rápido nela. O plantio foi bem sucedido, sua afinidade natural aumentou ligeiramente. Você ganhou um ponto de experiência de fortalecimento, total acumulado, 10 pontos. Você ganhou 10 pontos de experiência, seu nível não pode mais subir, XP restante foi armazenada, por favor, avance o mais rápido possível. Na tarde seguinte, Matthew está descansando atrás de uma pedra gigante. A árvore de carvalho recém-plantada está a cerca de 40 ou 50 metros de distância. Mas Matthew não consegue sentir a vitalidade dela. E a razão fundamental para isso é a cicatriz escura da terra do outro lado da pedra. Essas pedras marcadas perto do rastro dos mortos foram supostamente deixadas pelas pessoas do Senhor do Flagelo de Sangue. Elas estão em toda parte na propriedade de Rocktone e podem evitar que pessoas comuns entrem inadvertidamente em áreas perigosas, desde que o rastro dos mortos não se espalhe. Matthew enxuga o suor, olhando muito sério. Ele esteve em Rocktone por menos de 3 anos, e a propagação do rastro dos mortos é visível a olho nu. 3 anos atrás, a borda mais externa do rastro dos mortos e as pedras marcadas tinham mais de 10 metros de distância. Agora, os dois estão quase colados. Não é difícil imaginar como será daqui a alguns anos. Esta também é a razão pela qual ele plantou o novo carvalho mais longe. Ele precisa deixar um espaço de amortecimento suficiente para a expansão do rastro dos mortos nos próximos anos. Estou realmente cansado. A meta de plantio para o dia já foi alcançada. Mas desbravar perto do rastro dos mortos não é fácil. O terreno é complicado, a terra é pobre e há muitos fatores a serem considerados. A única coisa reconfortante é que a bacia dos garimpeiros tem um sistema subterrâneo abundante, então os carvalhos, pelo menos, não morrerão de sede se suas raízes penetrarem fundo o suficiente. As árvores que plantei hoje estão um pouco espaçadas. Elas não conseguiram formar um efeito de grupo, e a capacidade de resistir a desastres também diminuirá. Depois de examinar a área que poderá explorar amanhã, Matthew pensa enquanto volta para casa. Com a expansão contínua da floresta de carvalhos, ele agora passa cada vez mais tempo entre sua casa e a floresta. Normalmente tudo bem, mas agora é uma corrida contra o tempo para aumentar o número de fortalecimentos. Ele está planejando pedir a alguém para construir uma pequena cabana na floresta de carvalhos. Pelo menos neste mês. Ele planeja se aprofundar na floresta e não sair. Ao entardecer, perto da hora de encerramento, o prédio da prefeitura está quase vazio. A única voz na sala é a voz alta e única da senhora Liz. Você quer plantar árvores nas terras privadas do Senhor? Flagelo de Sangue? Sim. Matthew educadamente entrega a aplicação. Ele é uma pessoa atenciosa. Em relação a várias regras e regulamentos oficiais, desde que não sejam extremamente irracionais, ele está disposto a cumprir. Esta aplicação foi feita referindo-se aos modelos de documentos dos anos anteriores tratados pela prefeitura. Ele tem confiança de que ninguém encontrará falhas no conteúdo e formato. Como esperado. Depois de ler, Liz levanta as sobrancelhas.
A caligrafia é muito bonita. Obrigado. Matthew sorriu. Vou ajudar você a apresentar o pedido. Em teoria não deveria haver nenhum problema, porque essa terra sempre foi delegada ao nosso governo pela Senhora do Flagelo. Um comerciante queria arrendar aquele lugar antes, ele queria construir uma pequena mina lá, mas essa proposta foi finalmente rejeitada por nós. Naquela época já havia muitas minas ao redor da cidade de Pedra Rolante. Você não viu aquela cena, fumaça por toda parte. Liz falou entusiasticamente. Mas depois, adivinha só, os recursos minerais desapareceram da noite para o dia. Os donos das minas perderam tudo, e aquele comerciante veio especialmente agradecer a nós. Lembro-me de ele ter presenteado o Sr. Eamon com 2 caixas de cidra de maçã, mas para mim, ele deu apenas uma caixa. Matthew ouviu em silêncio. Sobre os recursos minerais da cidade de Pedra Rolante, ele também ouviu muitas histórias estranhas. Em muitas versões das lendas, os recursos minerais desapareceram de uma noite para outra. Alguns dizem que o Senhor de Pedra Rolante ofendeu os espíritos das pedras, mas Matthew sabia que essas coisas simplesmente não existiam. Outros dizem que é uma maldição do inferno, e que a cidade de Pedra Rolante, perdendo seus recursos minerais, se tornaria pobre. Mas na realidade, Pedra Rolante não enfraqueceu por causa disso. O Senhor do Flagelo de Sangue estabeleceu 2 grandes postos comerciais nas fronteiras de seu território, bloqueando as rotas comerciais para o coração das cidades humanas a sudoeste e nordeste, bem como as passagens comerciais para a Floresta Eterna. Os negócios nos postos comerciais eram excepcionalmente prósperos, e a economia de Pedra Rolante sempre estava em um estado florescente. Nos últimos anos, a indústria artesanal na cidade se desenvolveu rapidamente, com várias oficinas surgindo incessantemente, indicando um sinal de industrialização. Isso talvez fosse mérito do Senhor do Flagelo de Sangue, mas na opinião de Matthew, o comitê de 5 pessoas que lidava com vários assuntos políticos durante todo o ano, também desempenhava um papel crucial. E a senhora Liz, diante dele, era uma dessas pessoas. Sobre Liz, Matthew sabia pouco. Ele a lembrava como uma mulher severa e fofoqueira, com uma má reputação na cidade. Mas ela também amava seu trabalho, trabalhando diligentemente, como evidenciado pelo fato de que todos os outros funcionários já haviam saído, mas ela ainda estava no escritório lidando com documentos. O mais importante é que ela é a mãe de Brad, parente distante do Senhor do Flagelo de Sangue, e tia de Sefim. De certa forma, Liz representa a vontade do Senhor do Flagelo de Sangue no comitê de 5 pessoas. Esta é a razão pela qual Matthew foi especialmente procurá-la para apresentar a aplicação. 1 hora depois. Lá fora já estava completamente escuro. Bem, jovem, obrigada por ouvir minha tagarelice. Jovens pacientes como você são raros. Liz acendeu uma vela e continuou a lidar com os documentos. Você pode ir agora. Vou cuidar da sua aplicação o mais rápido possível. Após a aprovação do comitê, vou avisar você imediatamente. Matthew assentiu e se levantou. Ele esticou os músculos, fazendo estalos pelo corpo. A propósito, Matthew, lembro-me de você também sendo um necromante. O que você acha dos rumores desses últimos dias? Liz o chamou de repente, seus olhos brilhando com entusiasmo por mexericos. Matthew ponderou. Você está falando daquele necromante com o dragão ósseo? Ouvi dizer que ele quase brigou com a guarda. Liz balançou a cabeça. A versão que você ouviu não está correta. Parece que esse necromante é mais amigo do que inimigo. Ele não só salvou, de qualquer forma, parece que ele não é uma pessoa má. Ela parecia perceber que algumas coisas não deveriam ser ditas aleatoriamente. Matthew sorriu gentilmente. O necromante é apenas uma profissão. Não significa necessariamente que ele é uma pessoa má. Liz olhou para ele com interesse. Por exemplo, você? Um necromante que gosta de plantar árvores. Sério, Matthew, eu acho que você foi atrapalhado pela profissão de aventureiro. Olhe para você, Matthew, um jovem tão bonito. Mesmo em comparação com o meu Brad, sua aparência não fica para trás. Contanto que você concorde, ficarei feliz em apresentar algumas boas moças para você. Matthew de repente ficou sem jeito. Eu acho que não sou tão bom quanto o Brad. Liz ficou muito feliz. Não diga isso, Matthew, eu acho que você é muito mais atraente do que meu fedelho em casa. Só isso, amanhã você pode vir aqui pegar o documento. Quanto ao território do Senhor, você pode plantar o que quiser. Matthew ficou surpreso. Não precisa de aprovação?
Liz acenou com a mão. Apenas procedimentos administrativos. O senhor não vai realmente se envolver em assuntos políticos. Ele está ocupado cuidando de sua filha nestes dias. Eu ainda tenho esse poder. Desde que você não transforme aquele pedaço de terra em um cemitério desorganizado, você pode fazer o que quiser. Matthew ficou muito feliz. Então, ele seguiu a sugestão de Liz e elogiou alguns elogios. Isso fez a mulher de meia-idade rir alto, inclinando-se para a frente e para trás, até altas horas da noite. Quando Matthew saiu da prefeitura e acompanhou Liz de volta para casa, ele não só obteve antecipadamente a aprovação, mas também solicitou um subsídio para o plantio de árvores. Esta quantia era de cerca de 200 moedas de ouro e vinha diretamente do tesouro pessoal do Senhor do Flagelo de Sangue. Esta experiência fez Matthew ganhar muita compreensão. 1000 palavras se resumiram a uma frase. A mãe de Brad é incrível. Outra noite. No porão. Peg, traga-me uma xícara de café. Matthew chamou 2 vezes. Não obteve resposta. Ele teve que se levantar e fazer ele mesmo. A essa hora, ela não vai estar ouvindo atrás de alguma parede, né? O aroma rico do café dissipou um pouco a sonolência. Matthew murmurou algumas palavras. Sua atenção voltou para o livro de feitiços à sua frente. Fundamentos da Espada Trovão, um guia profundo e simples. No entanto, antes que ele pudesse ler por muito tempo, a campainha de cobre pendurada ao lado zumbiu. Alguém estava sacudindo a campainha do lado de fora da cerca. Visitantes tarde da noite? Matthew franziu a testa. Fim deste capítulo.